Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós vamos para a nossa terceira aula sobre matemática financeira com a utilização da HP12C. Mas antes de seguir para a nossa aula, eu quero te fazer o convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para você acompanhar esse e outros conteúdos em relação ao mercado financeiro e para a gente poder te ajudar nos seus estudos. Vamos seguir então? Aqui com a nossa HP12C em tela, nós vamos em conjunto ainda falar sobre algumas operações básicas e entender algumas funcionalidades da HP que podem nos ajudar no futuro. Então, aqui nós temos uma função bem interessante que é a função que vai inverter um número pelo outro. Então, veja que interessante, né? Essa tecla aqui, X, com dois traços aqui no meio, né? Um Y. Então, como é que a gente vai utilizar isso? O exemplo aqui, efetuar 60 dividido por 15. Como é que você faria essa conta? Basicamente, como já falamos das outras aulas, 60, Enter, 5, divide. E seria esse o resultado. Mas em alguns momentos, talvez você precise inverter a numeração pela memória da HP. Então, olha que interessante. Você pode começar pelo 5, Enter. O 60 você vai clicar aqui para inverter e depois divide. Vai dar a mesma coisa porque a HP ela vai inverter a ordem dos números que nós lançamos. Então, em vez de 60 dividido por 5, nós colocamos 5 primeiro, o 60 depois. Ele fez a inversão e chegou ao cálculo. Então, temos aí o resultado que seria 12. E aí a gente vai ver depois isso em simulados e outros exercícios nas próximas aulas, se essa tecla é tão funcional quanto a gente pode esperar. Bom, seguindo aqui nós temos então as teclas que podem nos ajudar em algumas contas com números exponenciais ou raiz quadrada, né? Então, por exemplo, como é que eu vou efetuar 5 elevado ao quadrado? A gente vai colocar aqui 5, Enter, 2, e essa tecla aqui que é y elevado a x. Então, vou chegar no resultado de 25. 5 vezes 5 igual a 25. Então, essa tecla vai ser fundamental para a gente poder utilizar quando fizermos os cálculos em relação a taxas equivalentes. A gente vai ver isso nas próximas aulas também. É importante destacar aqui que nós temos as outras aulas aqui na nossa playlist, então é válido você retomar pelas outras aulas, caso você chegou por essa aqui agora no nosso canal, e olhar as operações básicas e as funcionalidades básicas que nós já recomendamos a você fazer na sua HP. Mas seguindo aqui, nós temos também essa outra tecla aqui, que é y/x. Essa aqui nós usaremos para fazer essa conta da raiz quadrada aqui de 27 por 3. Então, a gente vai colocar aqui 27, Enter, 3, essa tecla y/x, e depois a tecla eleva. E nós chegamos ao resultado de 3. Então, muito simples da gente também utilizar para a raiz quadrada, né? Agora nós vamos seguir para operações com porcentagem, então utilizando a tecla ali de percentual para nos ajudar em algumas contas. E aí a gente já começa a mostrar alguns exemplos realmente do nosso dia a dia para cálculos financeiros e cálculos também envolvendo investimentos. Então, o primeiro exemplo aqui, efetuar 5% de 250. Então, muito simples, nós já sabemos aqui o lançamento na HP. Então, eu vou colocar 250, Enter, 5, e eu vou apertar aqui o percentual, a tecla de porcentagem, ele vai me dar aqui o resultado que é 12,5, ou seja, 5% de 250 é igual a 12,5. Então, baseado nisso, nós já podemos seguir na outra conta aqui que diz, uma mercadoria que custava R$200 ou $200, tanto faz, sofreu um reajuste de 20%. Qual o novo preço dessa mercadoria? Então, a gente tem que tomar um devido cuidado aqui, mas é fácil da gente entender. Então, eu tenho aqui 200, Enter, é o preço. Eu quero saber quanto que é 20% dessa mercadoria agora que vai ter esse reajuste. Então, de 200, 20%, eu clico aqui no percentual. 40 é igual a 20% de 200. Está certa a resposta? A resposta é 40? Não, porque ele diz aqui, qual o novo preço dessa mercadoria? Então, o novo preço com o reajuste é mais de 200 agora. Então, o que eu faço aqui na HP? Eu posso diretamente vir na tecla somar. Aí eu estou com o meu resultado correto. Então, o novo preço dessa mercadoria não é mais 200, é 200 mais 20% desse preço, então é igual a 240. Seguindo para aqui mais dois exemplos de exercícios e simulados que
A gente pode se basear aqui para entender um pouco mais de cálculos. Então, ele vai pedir para mim aqui. Um objeto que custava 1.000 passou a custar 1.200. Qual o aumento percentual sofrido? Então, quanto que ocorreu? Qual que é o percentual de 1.000 para 1.200? Então, a gente vai aprender uma tecla nova aqui, percentual, que tem a variação percentual aqui, que é o delta percentual, mais o percentual sobre o valor total. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar 1.000, Enter, 1.200 e o delta percentual. Então, está claro para mim que foi uma variação de 20%. Este é o aumento em percentual que ocorreu em relação a essa mercadoria. Então, de 1.000 para 1.200, 20% foi o aumento. Então, a gente utiliza aqui a tecla delta percentual. Agora, olha que interessante. O dólar, $1, no caso, valia R$ 1,75 e passou a valer R$ 1,87. Então, a gente vai calcular a valorização também percentual. Quanto foi de valorização em percentual? Então, vamos lançar aqui. 1,75, 1,87. Então, eu tenho o delta percentual, uma variação de 6,86%. Bom, passando para o próximo exercício, se a gente considerar a dica que a gente falou anteriormente, você pode ter a questão da interpretação em relação ao enunciado. Então, veja que interessante. As ações de uma certa empresa caíram de R$ 22,30, no caso R$ 22,30, para R$ 19,80. Então, calcule o percentual de queda. É possível a gente fazer pela tecla delta? Sim, é possível, mas aí tem um lance de interpretação que a gente tem que tomar. Então, 22,30 é o valor atual e ela caiu para 19,80. Se eu colocar o delta percentual, vai me dizer aqui um número negativo de 11,21, o quê? Por cento. Faz sentido esse número? Faz total sentido, porque a variação foi negativa. Então, mesmo que o número seja maior aqui no lançamento, a gente tem que tomar o cuidado devido em relação à interpretação da questão que a gente esteja efetuando. Então, no caso, eu quero saber um valor de baixa. E eu chego também no mesmo resultado, que é o delta percentual aqui, a variação desse preço. No caso aqui, foi uma variação de queda. Então, ela variou negativamente em 11,21%. Bom, passando aqui para a próxima função, então, a tecla aqui, que é o percentual sobre o valor total. Então, o que isso acontece? Determina quanto um número da memória X representa percentualmente em relação ao número da memória Y. Então, veja que interessante. Determinar quanto 18 representa percentualmente em relação a 60. Então, a gente quer saber aqui. 60, Enter, 18, e a gente tem aqui o percentual T. Então, 18 em relação a 60 quer dizer que é 30%. Então, 18 em relação a 60 é igual a 30%. Posso fazer isso com qualquer outro número em relação a números inteiros também, além da variação percentual. Eu quero a representação percentual de um valor total. Por isso que eu estou comentando um percentual sobre o total aqui. Bom, então chegamos a mais um final da nossa aula, a terceira aula sobre matemática financeira. Quero te convidar novamente a se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, que a gente entende que o like é o seu incentivo para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E acompanhe a playlist com as outras aulas e as próximas que nós vamos lançar nas próximas semanas também. Um abraço e até a próxima.